Esses 6 que a polícia pegou nessa grande operação de combate ao crime no campo, gente que já esteve frequentando o nosso sistema penitenciário ou não, Thaisa Barcelos? Vamos entender tudinho agora ao vivo, viu? Com o Dr. Cledson Nascimento, delegado aqui da DEIC, a Divisão Especializada de Investigações Criminais, Rodrigo, que realizou essa operação campestre ontem pela manhã e aí envolvendo diversas ações policiais também, certo, doutor? A gente está falando da prisão de 6 pessoas, são 5 homens e uma mulher por furto de máquinas agrícolas. Para todo mundo ter uma ideia, o valor aí de um maquinário desse, gente, pode chegar R$325 mil, R$400 mil, dependendo aí de como opera essa máquina, a tecnologia. Inclusive, são máquinas que têm rastreadores. Então, vamos entender tudinho com o Dr. Cledson. Inclusive, o Rodrigo já pergunta se as pessoas que foram presas têm antecedentes criminais. Também já tinham aí alguma ficha pela polícia. Boa tarde. Boa tarde. Na prática, não. Nós temos ali os delitos, né, desses 5 indivíduos que não têm relação com o fato. Nós temos, inclusive, 2 mecânicos presos ontem, sem antecedentes criminais, e nós apuramos que, nessa primeira fase, né, da investigação, que a ideia dessa primeira fase foi fazer a prisão dos que executavam efetivamente os furtos, até das pessoas que tinham uma participação, pessoas próximas ali, inclusive a mulher de um dos autores foi presa, porque nós na investigação apontávamos que ela buscava o indivíduo, né, dentro da zona rural, nos locais onde ele deixava os tratores logo após os furtos. Então a estratégia dos indivíduos era verificar onde essas máquinas eram deixadas, né, porque elas basicamente são usadas na extração, né, principalmente de plantação de eucalipto, né, que vai alimentar a indústria de celulose, e a partir da informação de onde esses tratores estavam, esses indivíduos faziam um estudo, né, um planejamento. Os mecânicos, a função deles era desligar os rastreadores, tanto que na casa de um deles nós localizamos as baterias auxiliares, né, os radiocomunicadores. Esses tratores eram levados pelo indivíduo ali morador da zona rural de Cafelândia, que conhecia muito bem a área para locais de resfriamento, que a gente chama, onde verificar, ainda que ele tivesse tirado os rastreadores, poderia ter outros rastreadores, e o pessoal da empresa, né, no dia seguinte, quando constata, sai atrás, né, para tentar seguir rastro, e era o termo que eles usavam. Chegou, inclusive, numa das ações, até abandonar um veículo incendiado, né, logo após o crime, para dificultar que a Polícia Civil chegasse até eles. Então, essa primeira fase ontem foi nesse sentido, de, como a gente diz, estancar essa sangria, o aumento desse número de furtos, principalmente na região de Lins, não que não houvesse aqui, nós constatamos alguns aqui na região de Reginópolis, Presidente Alves, mas basicamente na região da seccional de Lins. E a DEIC, com essa atuação regional, nós fizemos essa primeira fase da operação, né, da operação campestre, visando a prisão dos indivíduos que efetivamente praticavam os furtos. É óbvio que agora a gente tem o prosseguimento das investigações, a tentativa de se localizar receptadores finais, apesar de que, nesse período dos últimos meses que a gente passou a monitorar mais de próximo, que foi permitido inclusive a recuperação de algumas máquinas, muito possivelmente esses tratores estariam sendo mandados para a fronteira, né, inclusive para o Paraguai. São ocorrências aí registradas desde 2019. A DEIC entrou nessa investigação em agosto do ano passado e a gente está falando de um prejuízo aí de pouco mais de R$1 milhão, seria isso? Sim, somados, né, todos esses furtos, né, de maquinárias de, como você mesmo disse, de bastante valor agregado, as empresas e até os particulares, né, porque muitas vezes, apesar de eles agirem basicamente em relação a essas empresas prestadoras de serviço, nós temos também particulares que tiveram alguma máquina desse modelo furtado. Então, esse trabalho agora de levantamento de informações e principalmente de definir intermediários, receptadores, né? Na última apreensão, nós encontramos notas fiscais falsas que eram usadas no transporte desse maquinário. Então, essa primeira fase foi justamente, como eu volto a dizer, estancar a sangria em relação aos furtos e agora debruçar em cima do que foi apreendido, né? Do que foi apurado, ouvir esses envolvidos para que a gente possa
prosseguir nessas investigações. E essas 6 pessoas presas se encontram onde hoje agora? Vai passar pela audiência de custódia? Eles já passaram por audiência de custódia, né? Inclusive em 2 das prisões, como você citou mesmo, um deles nós encontramos com arma ilegal, foi convertida já em preventiva. O outro indivíduo, uma das motos que foi citada, inclusive, nas investigações, era produto de furto. Então, todos eles estão presos inicialmente temporariamente, né? Por 5 dias estão em Pirajuí, e ao final das investigações, né, se efetivamente o Poder Judiciário entender a necessidade da prisão preventiva, aí serão encaminhados para as respectivas unidades prisionais. Obrigada, Dr. Cledson Nascimento, direto aqui da DEIC, a Divisão Especializada de Investigações Criminais, falando sobre essa operação campestre que teve ontem grande repercussão aqui na nossa região. Portanto, a gente pode dizer aí, nessa primeira fase, Rodrigo, -6 em circulação. Portanto, a própria polícia também e nós, enquanto população, aguardamos que o número de ocorrências de furtos e os próprios empresários, as empresas envolvidas, né, de maquinários agrícolas, venha a diminuir na região a partir, portanto, da primeira fase dessa operação que continua, e a gente também continua junto aqui com a DEIC, acompanhando tudo e trazendo para a nossa audiência, atualizando sempre que possível. Rodrigo.